Oi amigos, tudo bem? Nesse vídeo vou fazer agora vou treinar minha palestra que eu vou dar no sábado. O tema da palestra é A Magia de Viver com Lucidez. E como eu não tenho certeza de se vai ser gravada ou não, eu prefiro gravar aqui para vocês não perderem o conteúdo enquanto eu treino, então eu não garanto que o conteúdo vai ser igualzinho, porque durante uma palestra o palestrante flui muito, pelo menos a minha forma é essa, flui muito com a energia das pessoas que estão ali presentes, tá? Mas o tema é esse, a ideia é falar um pouquinho sobre... Eu construí aí uma história que é mais para a gente refletir sobre tudo, articular a vida e a proposta da existência para a gente. Então, existem várias formas da gente experimentar Deus, né, e da gente se experimentar como seres divinos. E então o que eu proponho é a gente refletir um pouquinho, dentro desse tema que é tão abrangente, refletirmos um pouco sobre os pilares: a ciência, a religião, a filosofia, a arte, e eu incluo a magia. Porque eu não considero magia religião, então eu acho super apropriado falarmos sobre magia, já que magia é tudo, né? Então vamos começar por aí. A magia de viver com lucidez. O que é magia? Falando assim de uma maneira muito simplista e também muito completa, magia é propósito, intenção, conhecimento e força de vontade. A magia ela foi desde os primórdios empregada, nós somos a quinta raça, as outras raças empregaram magia, inclusive vocês devem saber que o mau uso de magia acabou contaminando vivências pessoais de alguns governantes, e esses governantes acabaram criando leis que proíbem ou que discriminam ou que demonizam. Então, hoje a gente carrega um paradigma, um preconceito, um rótulo de que magia é algo demoníaco, né? Que é algo, feitiçaria, e feitiçaria é coisa do... É isso, coisa do diabo. Então, eu estou aqui para a gente refletir um pouquinho que magia não é nada disso. Magia não é nada disso, inclusive isso fez com que as pessoas que têm naturalmente dons de cura, que vêm para ajudar o planeta, que vêm para ajudar pessoas, que vêm para ajudar a trazer mais luz, essas pessoas até se sintam mal ou tenham que se esconder. E isso é óbvio que não está correto, vocês sabem. Não está correto. Ou então elas tentam fazer o bem e elas são julgadas e são excluídas. Isso ainda existe muito hoje, eu posso dizer para vocês. Porque é uma questão até de cultura. Nossa cultura vem muito do catolicismo, não tem como o nosso mental coletivo, o inconsciente coletivo, não estar impregnado com esses rótulos, com essa forma de piloto automático de contaminação. Então hoje, a gente entrando nessa era, que é uma era de aquário, que é uma era onde a massificação já era. As pessoas não vão querer seguir líderes, as pessoas não vão querer ser ovelhas. Inclusive, eu estimulo vocês a não serem ovelhas. Se é para ser ovelha, que seja ovelha negra. Não no sentido de anarquia, de rebeldia, de sair por aí, sabe, com atos vândalos. Não, da forma amorosa, assertiva, mas firme. Porque é uma era que pede com que a gente utilize conhecimento, que a gente utilize o nosso individualismo, o nosso individual, o nosso particular, o que a gente tem de especial, no sentido de único, como se fosse uma digital divina em cada um, e que é expressado através de uma personalidade terrena que é muito necessária. Então você vai perceber que essa personalidade se manifesta até nos iluminados. Osho era um iluminado super diferente, Jesus era um iluminado só que era diferente, Buda era um iluminado só que era diferente. As personalidades são únicas e elas estão aqui para manifestar o divino de maneira única. Então é isso que a gente tem que buscar despertar em nós.
e não ficar atrás de dogmas, de crenças, defender suas próprias verdades, porque quando você defende uma verdade, acredita num livro que diz que aquela verdade está só naquele livro, ou que aquela verdade está só naquela interpretação daquele livro dentro daquela religião, você já era. Você fugiu do seu próprio propósito, você não vai ser feliz. Você vai estar vivendo uma máscara. E muitas pessoas vivem essa máscara de maneira muito inconsciente. Então elas estão tão robotizadas e alienadas que elas defendem discursos que elas nem sabem de onde vêm, que não são delas. Isso é o verdadeiro mago, o verdadeiro bruxo, aquela pessoa que quer se empoderar através do conhecimento, do domínio das leis universais, a começar pela sua própria mente, que tudo é mental. Então começa a se dar conta do seu poder através da sua mente. Essas pessoas elas passam a ter o domínio de si mesmas. Uma pessoa que tem o domínio de si mesma, não faz o menor sentido ela seguir dogmas. Então agora eu vou explicar o que eu estava querendo, eu precisava construir um raciocínio mais fácil de compreensão. Existe um mecanismo, para quem compreende o mental, existe um mecanismo de manipulação em massa. Você pode manipular inconsciente, você pode chegar a encontrar uma pessoa e manipular essa pessoa de formas específicas. E ali você leva ela e joga a informação e a informação entra de forma inconsciente. E aquela pessoa vai ou vai se atrair a você, ou vai se conectar a você e pronto, tá feita. Você não precisa muito para fazer isso, basta você ter o domínio das leis. É disso que se trata essa palestra também. Daqui a pouco a gente vai chegar nas leis. Então é muito perigoso pessoas que têm bandeiras, sejam políticas, sejam bandeiras religiosas, porque elas estão se privando de entrar em contato consigo mesmas. Elas estão acreditando num ator que vem do ego, que vem, né? O ator que está na frente da essência. Então é uma máscara que esconde a essência pura da pessoa. É onde se manifesta o potencial completo dela. É onde ela vai trabalhar sem fazer esforço. É onde ela vai viver os obstáculos e vai passar pelos obstáculos com sabedoria, com tranquilidade, com equilíbrio. Então as pessoas, elas estão acreditando nos atores que habitam nelas. E ele está tomando conta de 90%. Nós não somos esse ator. Nós somos atrás desse ator, que diz que é a gente, e a gente acredita. Estou colocando a questão do ego de uma maneira diferente. Tá? Então é muito importante que a gente se questione, assim, para a gente começar, a gente pense que religião é algo que foi criado para que a gente possa se religar de forma ritualística, de forma coletiva, de forma bacana até, saudável. Porque o coletivo, ele é saudável, nós estamos aqui para a gente se relacionar mesmo. E é nas relações que tudo se dá. Só que se as pessoas se relacionam com uma ideologia na frente, com dogmas, com livro, sabe, com coisas muito fechadas, elas começam a servir coletivamente para aquele ator. Então elas ficam massificadas, elas passam por cima delas mesmas, da própria essência delas. Óbvio que o que está por trás é o medo. É óbvio. Se você for buscar, essas pessoas têm medo. E quem não deve, não teme. Por que você vai temer a vida? E aí a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Existia no passado
Por exemplo, quando houve o Concílio de Constantinopla, onde a reencarnação foi retirada da boca do povo, digamos assim, por conta de uma rainha que não queria nem pensar na possibilidade da próxima encarnação ela vir de tal maneira mais inferior ao que a uma rainha. Por coisas assim, ignorância pura, egóica, a reencarnação foi tirada e passou-se a temer ou dizer que não faz sentido, acreditar em espírito, acreditar em vida após a morte. Veja bem vocês, que coisa terrível. Por conta de uma pessoa que não quer ser inferiorizada na próxima vida, ela retirar a reencarnação e o catolicismo entra por aí, o cristianismo entra por aí também. Tá? Então, assim, a gente precisa questionar de onde vem e por que vem, como é que bate. Se você tem vontades e você precisa reprimir, se você precisa negar, porque tem religiões que criam leis, que criam regras que ninguém consegue seguir, que as pessoas se violam literalmente para se manter dentro daquela religião, ou então se tornam hipócritas, ou então se tornam demagogas. Isso é muito perigoso. Isso distancia o ser humano da sua real natureza. Porque a gente está aqui é para assumir quem a gente é. Então, as questões de gênero são muito maltratadas nas igrejas, nas religiões. Você precisar de um papa para autorizar o homossexualismo, isso é o cúmulo do não saber quem você é. De não ter uma mentalidade própria, de querer seguir um guru, alguém acima. E a gente não está mais na era. A gente já transitou, a gente já está num outro movimento. A pegada agora, se vocês olharem o YouTube, está cheio de pessoas falando da sua própria maneira de diversos assuntos super amplos, gerais e profundos. Então essa é uma era de você se encontrar dentro do seu individual e passar para o coletivo. Não é mais uma era de você ficar, sabe, de galera, de religião, de ideologia. Não, é uma era de cada um pensar com seu próprio cérebro e agir com amor, com fraternidade. É você parar de julgar quem tem canal no YouTube, porque tá muito cheio de youtuber que fala merda. Deixa o cara falar merda. Ele está no movimento exato. Está no movimento correto da era. Não no sentido de falar merda, mas no sentido de querer passar adiante. O cuidado que a gente tem que ter é com o ego, com esse ator que entra na frente. Buscar passar suas próprias experiências. Buscar passar suas próprias vivências. Não buscar teorizar mais. Porque já era. Agora é a era do viver. As pessoas não vão querer mais religião justamente porque as religiões tá cheio de gente que fala uma coisa e faz outra. Tá incoerente. Não tá passando verdade. Então o propósito da religião tá maravilhoso. Só que está criando barreira, está criando separação, então não vai mais existir. Vai começar a decair. Então por que eu falo da magia separado da religião? Porque a magia, ela, quando aplicada corretamente, porque assim, você tem diversas formas de se empoderar, de chegar onde você tem que chegar. De se encaixar no seu propósito, se encaixar na sua missão, se sentir íntegro, inteiro, se sentir bem em qualquer lugar que você vá, conseguir falar com qualquer tipo de pessoa e ainda ajudar pessoas, sem ter E esse potencial de ajudar pessoas nunca vai te atrapalhar a vida. Você vai se sentir cada vez melhor ao ajudar pessoas. Então, como é que você chega aí, nesse ponto, né, de desenvolver o seu poder primeiro para si, sabendo quem você é, se estruturando e tal, e depois poder ajudar ainda aqueles que não chegaram nesse lugar. Esse é o objetivo de todos nós. Cada um dentro da sua profissão,
cada um, sabe, a fraternidade é o objetivo. Ajudar quem não está bem, certo? E assim a gente vai estar se ajudando também. Então, assim, a magia, ela é um caminho para isso. Ela para a gente poder entrar aí, a gente vai ter que falar sobre Deus, tá? O que é Deus? Que Deus é esse? A construção de Deus. Que Deus é esse que se encontra e se manifesta dentro de uma religião só. Ou dentro de religião. Pensem comigo. Deus, esse termo é terrível, ele foi completamente mal utilizado, ele é meio masculino e ele não representa o que é realmente o divino. E é o que eu vou estimular vocês aqui. A gente aprendeu o conceito de Deus através das religiões. Cada um aqui teve acesso a uma religião, ou mais, mas teve. E nas suas buscas existenciais por respostas, você encontra o termo Deus. E esse Deus representa alguém que está fora de você, certo? E que você está esperando que faça alguma coisa para te ajudar. Inclusive, que salve você. Que dita regras, que castiga, que pune. Você tem medo. Por mais que você hoje esteja numa religião que não seja tão dogmática, ou você faça parte de uma religião dogmática, mas que você não seja tão dogmático, eu tenho certeza absoluta que no seu dia a dia você manifesta esse conceito através de medo, através de culpa. Exemplo, você está lá no seu dia a dia e você erra com alguém ou alguma coisa acontece. Você fica de boa, errei, foda-se, bola pra frente. Ou você perde um tempão ali, tipo, porra, errei com aquela pessoa, não sei o quê. Ou então errei comigo, ou então errei na prova, ou então errei com meu marido, ou o marido te manipula e você fica lá, compra aquele erro e fica se punindo. Fica obsessivamente pensando em alguma coisa errada que você fez, alguma vergonha que você passou. Ou todo mundo tem isso. Isso é a manifestação desse conceito, por mais que você não acredite em Deus. Mas ela já vem, essa mentalidade vem do inconsciente coletivo que você está nele mergulhado. Que te coloca culpa, medo e às vezes raiva de você mesmo. Então pensem mais profundamente no conceito de Deus e nos dogmas religiosos na vida de vocês. Porque vocês sabem que a maioria das pessoas ainda está contaminada com igreja, com religião, com crença, com dogmatismo. Vocês sabem disso. Mesmo dentro da Umbanda e do Candomblé, que são duas religiões baseadas em magia, a gente sabe que as pessoas pensam, meu orixá vai me punir, meu guia me deixou, meu guia se afastou, meu guia está me punindo, Exu veio cobrar. Isso tudo já é mentalidade de quem está contaminado com o igrejismo, com dogmatismo, com culpa, com medo. Então, pensem bem onde isso se manifesta na vida de vocês. Porque isso limita, porque isso faz vocês sofrerem, porque isso empaca a vida de vocês, porque isso faz com que vocês não se conectem com a prosperidade, isso faz com que vocês temam Deus. Vocês temem Deus. A gente teme Deus, a gente aprendeu que Deus deve ser temido. Deus não deve ser temido. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados por Deus nenhum. Nós não fomos criados. Nós fomos extraídos de Deus. Se é que é Deus a palavra certa, não é. Nós não fomos criados, nós fomos extraídos, nós somos parte. Existe, daqui a pouco eu vou falar melhor
Eu vou explicar isso um pouco melhor através das leis universais. Então entendam, se somos parte, vocês sabem que no corpo humano as células carregam tudo, todas as informações. Se você tirar um pedacinho teu, ele já tem a informação do todo. Vocês sabem que a gente funciona em rede. É só ter essa compreensão simples assim. Deus não criou você. Você é parte e é Ele. Então, se você aprende que Deus deve ser temido, você vai temer a si próprio, seu próprio poder. Você vai temer ser quem você é. Para aí. Reflete. As pessoas têm medo da felicidade. As pessoas primeiro acreditam que não é para elas. As pessoas primeiro partem do negativo. Eu vivi assim, eu sou assim também. É uma praga isso. Para trás está repleto disso. É daí que a gente está vindo. Vocês sabem, as pessoas que manifestam os seus dons ocultos, dons naturais, são consideradas bruxos, magos, feiticeiros, sempre do mal, nunca do bem. É sempre primeiro você pensa que é ruim. Quando você começa a aprender o espiritismo, vocês sabem disso, eu estou falando com vocês. A gente fica morrendo de medo de obsessor. A gente acha que tudo é obsessor. É sempre primeiro o mal. Então essa é a estrutura mental que a gente ainda está inserida. E a gente está agora num movimento tão bacana de era que a energia está liberada mesmo para a gente poder entrar em contato com o nosso poder, parar de alimentar medo, ter experiências, vivências mesmo, de verdade, através de sonhos. As pessoas ainda têm muito preconceito, mas a gente pode se expressar, a gente pode montar um canal no YouTube, tá tudo bem, porque os poucos que estão acordando vão chegar. Então, encontre-se, não tema a si próprio, você está temendo o seu poder porque você acreditou que Deus é temível. E hoje você já está começando a perceber que você pode fazer coisas por você mesmo. Você já começou a perceber isso, não já? Tem coisas que teu pai disse para você que você acreditava e que não são? E que você experimentou fazer diferente e deu certo? Então, esse é o teu poder. Você pode contrariar o status quo. Você pode contrariar a sociedade. E isso é o certo. Hoje você tem uma avalanche de pessoas que estão afim mesmo de montar seu próprio negócio, de criar sua marca, de fazer acontecer, de trabalhar de casa, sabe? As pessoas não estão mais afim de ficar obedecendo o chefe. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que parar de trabalhar em empresa, ser funcionário público. Não. Entendam a mentalidade. As pessoas hoje querem ir trabalhar de uma maneira confortável, elas não querem mais, sabe, ficar fingindo. Eu quero ir, mas eu também quero ser validado. Eu quero que me vejam. Eu não quero mais ficar aceitando tudo de cima para baixo. Eu sou alguém, pô. Não tá esse movimento acontecendo? Porque tá vindo da nova geração. Autonomia, gente. Autonomia. Ninguém vai ter que ensinar uma criança a entrar no celular, não. Ela já vai nascer sabendo. Aí eu quero ver você tentar mandar numa pessoa dessa. Você vai ter que se modificar. Senão você vai virar um tirano e ninguém vai gostar de tirano. Porque a época dos tiranos já foi. Hoje as pessoas estão, graças a Deus. E aí eu volto para essa coisa de Deus, de religião. Graças a Deus as pessoas estão acreditando mais em coisas mais lógicas. Se tem lógica,
se tem raciocínio, se tem inteligência. Entendem? Então, é isso que a gente tem que exercitar. Se esse conceito de Deus, vai devagar, vai começando a pensar, faz sentido, tem lógica? Se tem, mantém. Agora, aquela coisa do evolucionismo e do criacionismo. Eu sei falar sobre isso porque eu já tive essa experiência. Eu vivi muitos anos, até a minha idade adulta, dentro de uma religião fanática, dogmática. E eles diziam que o evolucionismo não pode ser, porque não tem lógica. Porque se o homem viesse do macaco, por que o macaco até hoje não vira homem? Então eu vou acreditar que Deus criou Adão e Eva, tirou a costela de Adão. Ah, gente, nenhum evolucionismo, nenhum criacionismo, partindo desse ponto de vista, tem lógica. Não tem. Só que aí, com os avanços da ciência, com as pesquisas, com essa mudança total de energia, de impulso de raciocínio, coisas abrindo, questionamentos abrindo, né? A gente já sabe que tudo é energia. A gente já sabe, vocês sabem. Eu já cansei de falar. Todo mundo hoje fala isso. Tudo é energia, vibração, subpartículas atômicas. No espaço, o que que tem? Energia. O que que é essa energia? Aí é uma discussão do que é que tem ali. Beleza, isso é Deus. Então a gente não tem como mensurar o que é, para onde a gente vai, quem é Deus realmente. Mas a gente já sabe que existe um ponto que nos leva a ter a certeza absoluta de que tudo é energia e que, na verdade, o sólido é uma ilusão. É uma ilusão real, porque né, a gente não é maluco para dizer que não é real. É real, mas tem um propósito. E aí, quando a gente desencarna, ou quando a gente dorme, ou quando a gente entra em coma, ou a gente passa por uma experiência de quase morte, as pessoas voltam e relatam coisas, detalhes no meio de uma cirurgia que não tinha como detalhar, e voltam detalhando. Crianças que nascem lembrando de vidas anteriores, com detalhes, vão aos lugares, filmes que já dizem, pessoas que foram comprovar as personalidades que foram nas vidas anteriores. Se a gente já tem isso tudo, porra, você continuar acreditando em Adão e Eva? Isso é ilógico. Isso não tem a menor lógica. Isso não funciona. Você já está partindo errado. Sai daí. Então, quando você olha para o macaco que se torna um homem, você já sabe que pode existir um salto quântico que não é matéria, é dimensional. Então, é uma questão só de você se abrir, querer largar as suas mais queridas crenças. Porque suas mais queridas crenças estão te jogando num lugar de mentira. Um lugar onde você mesmo está virando um tapado de si mesmo, das suas potências. Você poderia estar vivendo uma vida abundante, fraterna, cada vez mais aberta, cada vez mais dono de si, verdadeiramente empoderado, com controle mental, com controle emocional, aconchegado, podendo mergulhar dentro de você mesmo e ficar tranquilo com o que você encontra, sem você precisar ir para fora de você para um culto religioso, ou para conversar com um ancião, ou para conversar com um padre, para se sentir bem. Isso é estado de quem está alienado. Entenda bem. Pode até fazer bem, eu vou para gira. Mas eu vou com a consciência de que existe um mundo de energia. Eu trabalho dentro desse mundo. Quanto mais consciente eu estou do meu poder e das energias que estão ao meu redor, e quanto mais eu vou ajudar outras pessoas consciente disso, eu estou entrando
Onde? Num mundo extremamente denso para ajudar pessoas. Então eu vou para lá para me ajudar. Alguém tem que me limpar, porque eu limpo pessoas. Isso é fraterno. Eu não vou chegar lá e ter que ir, cumprir horário, escrever, fazer relatório, sabe? Dizer quantas horas eu curei pessoas, quanto que eu curei pessoas, quantas pessoas vão até a minha casa para estudar comigo. Porra! Isso é coisa, gente, alienante demais, demais. E eu falo isso com o maior prazer do mundo, com a maior liberdade do mundo. Porque antes eu não conseguia nem... eu sentia culpa de pensar assim. Eu sentia medo de me liberar. Então, eu tô aqui para passar com essa emoção de quem viveu. Que não faz sentido. Não faz sentido. Você não precisa de religião para ser bom. Você não precisa de regra para ser conectado. Na maioria das vezes, a religião vai te atrapalhar. Porque todas as religiões vêm de uma base cultural cristã, de igreja. Jesus não foi nada disso. Jesus foi um rebelde. Um rebelde que falava em amor. Era a maior rebeldia que você podia fazer naquela época, que era olho por olho, dente por dente ainda. De enforcamento, de guilhotina, de queimação de animal, à torta direita, sem propósito. As pessoas sem, sabe, conexão nenhuma. Então ele chegou. Rebelde, é óbvio que ele foi rebelde. Vocês acham que Jesus veio e todo mundo esperava o Messias? Todo mundo esperava o Messias. O Messias chegou e mataram ele. Então, pensem vocês que hoje a verdade, ela também está vindo com um rosto, com uma cara, com a face, que a maioria das pessoas não aceita, não quer ver e acha errado, como fizeram com Jesus. E estão aí idolatrando o Jesus, que sequer foi o Jesus real. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que queimar essas pessoas, botá-las no Maracanã e tacar fogo. Não, porque aí eu estaria criando uma barreira com elas. O que eu estou dizendo é, essas pessoas olham para pessoas como eu, e sentem pena, sentem medo. Acham que pessoas como eu estão com o diabo. Tem pessoas dentro do espiritismo que acham que eu estou obsediada. Tá? Tem gente dentro do espiritismo que acha que o Morel está obsediado. Depois procurem saber, quem não sabe, sobre o Morel Felipe Wilcon, sendo que o cara está tendo as experiências dele. Não estou dizendo que ele está certo ou errado. As experiências dele, a forma de falar, como ele está evoluindo é essa. Ninguém tem a forma correta. Mas essas pessoas que olham pra gente e dizem isso, e pensam e sentem isso, sentem medo, sentem piedade, elas estão julgando, elas estão rotulando, elas estão encaixando, elas estão limitando. Isso é pura projeção. Isso é como elas estão. Olha a inversão. Isso é a cegueira do ator que está na frente, é o ego. Então as pessoas estão na mão de uma manipulação inconsciente terrível. Isso atrasa toda a humanidade. Então eu acho ótimo que todos que estejam se conectando com quem são, com seus poderes, com seus, sabe, as suas ideias, que são divinas, que possam, por favor, passar adiante. Porque um canal que você abre no YouTube vai chegar na pessoa, porque quem manda nisso é o universo. Vai chegar na pessoa que precisa chegar. Você vai estar ajudando aquela pessoa. O movimento agora da livre expressão, da massificação, da liberdade, é por conta da Era de Aquário.
Porque nós precisamos de muito mais pessoas despertas para que o mundo todo possa mudar a vibração e a gente acender. E mudar. Mesmo. Parar de ficar refém do medo. Então a gente precisa das pessoas que estão despertando com mais movimento, com mais ação no mundo. Entende? Cada um do seu jeito, gente. Entende? Cada um do seu jeito, porque eu sou fogo. Tem gente que é terra, tem gente que é água. Então cada um do seu jeito vai se manifestar. Vai botar para fora. Vai pro coletivo. Do seu jeito. Arruma o teu jeito. Porque as pessoas estão de dentro para fora, tendo movimentos de se questionar. Elas estão vulneráveis, elas estão perdidas. Elas estão precisando encontrar respostas. Então, quem já encontrou algumas respostas, por favor, que passe adiante. Que passe adiante, para de ficar temendo. Eu lembro que não faz muito tempo, com o meu canal eu estou crescendo demais. Estou me empoderando com o meu canal. Porque eu tinha medo de fazer. Uma coisa que era para eu fazer. Sabe? Meu canal não está gigantesco, mas ele está crescendo. Eu estou alcançando pessoas todos os dias. Mesmo que sejam 3 pessoas, 1, 2. Eu não estou indo na casa das pessoas, forçar as pessoas, achando que eu vou salvar as pessoas e que Deus que vai salvar a mim porque eu estou salvando pessoas. Eu estou abrindo um canal, falo o que eu quero com a minha vivência. Chega quem quer e tamo junto. Isso é um movimento natural. Não é forçado. É de intelecto, é de coração, é de raciocínio, é de lógica, é de atualidade. É renovação. É evolução. Então, agora que a gente já foi e voltou nessa coisa de Deus, atualidade, geração e era, vamos falar um pouquinho sobre as leis universais, porque nessa coisa de construção de raciocínio lógico e que a nossa fé não pode ser cega, ela tem que ser baseada, a gente não pode negar Deus, a existência de um mistério, porque Deus não pode ser negado. Não há comprovação, mas também não há o contrário. Então, ele está aí, tem uma força. Você sabe que tem. É só uma questão de entender que a religião não é espiritualidade. A religião não garante nada para você. Porque não existe céu, nem inferno, nem Deus. É o teu próprio campo eletromagnético, aí a gente entra em ciência. Ele vai atrair tudo para você. Ele que vai ajustar as contas. Com base no que você fez. A colheita. É a sua colheita. Então, isso é ciência. A ciência está chegando lá. A filosofia, ela questiona. Todos os filósofos contemplam a natureza, contemplam a realidade, são introspectivos, eles se aprofundam, eles questionam as coisas, quem somos, para onde vamos, de onde viemos, e dentro disso eles vão embora explicando o todo, Deus, a si mesmos, e chegam à conclusão óbvia de que o autoconhecimento é a chave de tudo. Porque a filosofia fala muito em ética, em moral, né, num desenvolvimento de uma nova sociedade conectada aos valores. Então a filosofia ela contempla tudo para resolver as questões do mundo. Não tem quem não se encante com a filosofia. Quem tem medo não estuda filosofia. Prefere ir por o que é concreto. Concreto que eu digo dogmático. E a filosofia ela é ampla, ela vai, e ela traz respostas. Os cientistas são filósofos. Eles precisam contemplar, questionar, criar hipóteses para então pesquisar e comprovar. Então está tudo ligado. A religião que se desviou, a arte se desviou também. A arte é para expressar Deus.
o divino da pessoa. A inspiração é Deus em você. Nós somos artistas, Deus é artista. Olha a qualidade da nossa música hoje. Olha a qualidade das apresentações hoje. É isso. É o que está no inconsciente das pessoas. As pessoas estão precisando se trabalhar, se conhecer melhor, se conectar mais, parar de se contaminar com esse barulho, com essa sujeira que está na atmosfera política, na televisão. Os artistas estão sofrendo, estão ruins, sabe? É a minha visão, eu falo por mim. Então, eu trago para você o seguinte: ouçam músicas que elevem, porque eleva a vibração de tudo. O cérebro trabalha em ondas, as músicas também. Escutem músicas elevadas. Criem coisas. Sejam os grandes artistas. E vamos conhecer as leis universais, porque a filosofia hermética vai falar de magia, né? A filosofia e magia. A filosofia é a base. Então, se a gente tem o domínio das leis universais, a gente não precisa de mais nada, porque Deus vai se manifestar dentro de leis. Deus não vai se manifestar dentro de prisão. Ah, você está aqui seguindo isso aqui, se você fugir disso aqui, você vai ser castigado, punido. Não é assim, não funciona Deus. Deus funciona na expansão, o universo está toda hora se expandindo, tudo se expande, a gente cresce, a gente envelhece. Isso é expansão, tudo expande. Então você querer um Deus que limita, não está certo. Você expande, você nasceu para expandir, o teu mental vem, sabe? Às vezes você tem ideias, quando você não tem, quando você está desconectado, bloqueado, você não murcha, não fica deprimido. Isso é o efeito antinatural. A depressão é a doença do século, o suicídio está aumentando, por que desconexão de alma? Vocês estão permitindo que as trevas entrem, no sentido de ignorância, de inconsciência mesmo. Estão se contaminando com medo, estão se contaminando com televisão, com igreja. Estão com medo. Estão vivendo uma realidade que não é para vocês. Estão acreditando, sabe, no que não é para vocês. Não estão vendo o que tem que ser visto. Isso dá depressão, isso dá suicídio, isso dá uso de drogas, óbvio. Então, a forma de Deus se manifestar é através de leis. E os filósofos respeitavam muito, os filósofos gregos respeitavam muito a sabedoria egípcia, né? Platão com a teoria das ideias, Sócrates, Aristóteles. Então, a gente sabe que o Egito traz muito conhecimento. Porque para você ter o domínio magístico, realmente você tem que ter o conhecimento das leis universais. E essas leis vêm de alguma forma organizada lá do Egito. Então, as leis universais eu retirei do livro Caibalion, de Hermes Trismegisto, que foi um grande sábio egípcio, um grande mago, um grande mestre. E ele diz que a primeira lei é a lei do mentalismo. E lei do mentalismo é óbvio que tudo é mental, certo? E não é tão simples assim, mas vamos simplificar por causa do tempo, mas que tudo é mente. E nós estamos mergulhados na mente de Deus, nós somos extraídos dessa mente, estamos no estado de mente individualizada. Então Deus seria você mergulhar no todo, né, em meditação. Seria você mergulhar na mente de Deus, que é uma mente que não é finita, uma mente infinita. E a nossa mente aqui, ela é finita. Ela é extraída, nós somos cápsulas do todo. Nós temos um potencial infinito, a gente não sabe. A gente acredita na finitude das coisas. E aqui é como isso se dá. E tudo bem. Mas é você ter o domínio de que tudo é mental. Se você sabe realmente disso e integra isso no seu ser, você vai saber que o que você pensa afeta tudo.
afeta não só as pessoas, o ambiente, afeta todas as suas células. Então, os seus padrões mentais criam as suas doenças. Só que os seus padrões mentais, eles não começaram nessa vida. Então, você precisa mergulhar muitas vezes em outras para poder se libertar daquilo, tá? É tudo muito ligado, muito conectado ao todo, né? É complexo mesmo. Mas você tendo esse domínio, você sabe que você que cria. Então, óbvio, magia, isso é magia. Quando você começa a se empoderar das leis, você se torna um mago de si mesmo. Aquele que é capaz de transmutar. É o verdadeiro alquimista. Transforma uma coisa em outra. Você transcende a si mesmo. Quando você realmente integra que tudo é mental. Então, o que você tem aqui é muito poderoso. Você desconhecendo essa lei, você ainda assim está utilizando esse poder. Só que para criar o não, para criar a destruição, a doença. A segunda lei, eu acredito que seja a lei das polaridades. Eu era para estar com o livro aqui, eu não consigo abrir o PowerPoint aqui, porque não sei por que desconecta da câmera, eu ainda não aprendi a fazer isso. Mas tem a lei das correspondências, eu acho que é antes das polaridades. As duas a gente pode falar mais ou menos assim. Os polos. A correspondência é que o macro e o micro, o todo contém a parte. É mais ou menos isso. Tá? Então, uma coisa você vai avaliar através de uma pequena atitude quem é a pessoa. Você vai avaliar quem é Deus pela sua obra. Né? Você vai avaliar a si mesmo pelo aquilo que você produz. Você vai poder pegar no planeta Terra um exemplo do que é o universo. Você vai poder pegar no teu sangue um exemplo do que é a família. Você vai poder pegar... Então, tudo que você tem no micro, você tem no macro. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, da mesma forma que o nosso organismo funciona como uma grande família, porque se um para, todo mundo para, o universo também. Tá? Então, essa é a lei da correspondência. Isso dentro de um processo magístico, você vai estar mobilizando os elementos que aparentemente... Estou explicando de uma maneira muito simplista, para vocês entenderem o que é a lei da correspondência. Você vai manipular e vai conseguir alcançar uma coisa maior. Você vai fazer ali de uma maneira condensada, mas é o que carrega o todo. É uma intenção, um propósito maior. Isso é muito maior do que o que eu estou explicando. A lei das polaridades é mais ou menos por aqui, assim, por aí. Calor e frio são a mesma coisa, tudo é calor, só muda o grau. Então, o amor e o ódio. Você está vibrando no ódio, a gente só vai precisar fazer ajustes para você poder vibrar no amor. Na verdade, são a mesma coisa. Então, quando um mago trabalha nas trevas, ele tem toda a possibilidade de ir para a luz e trabalhar muito bem na luz. Ele só precisa polarizar a coisa. A energia ela é neutra. Ela é neutra. Então, você vai poder dar o olhar. Tá tudo ali na neutralidade. É tudo igual. Um até precisa do outro. São os dois polos. Então, onde você vai encontrar medo, você vai ter a coragem. Né? Você que está sintonizado no medo. A gente tem que ver por quê e trabalhar para você voltar para lá. Coisas foram acontecendo que te jogaram ali. E às vezes não se explica só nessa vida. Então, a gente vai trabalhando para te jogar lá. Automaticamente, uma pessoa que tem ódio, ela tem o amor. Automaticamente, uma pessoa que tem medo, tem a coragem. É uma questão só de, cara, entender a lei. É uma questão de integrar, na verdade. Não é de por aqui, não. É integração. Essa é a terceira lei.
Quarta lei, gente. Quinta lei, sexta lei, sétima lei. É muita lei, gente. Então, eu sei que a última lei é a lei do gênero, que não é só masculino e feminino, sabe? Pode ser que Deus seja feminino e masculino em equilíbrio, mas é também a forma que a gente... O feminino, ele desenvolve, ele cria, ele, sabe, expande. Você sabe, a mulher tem essa capacidade de procriação, de dar à luz. O homem, o masculino, ele é aquela ação, é o que vai dar a direção na coisa. Então, um precisa do outro, e é o yin e o yang, é como o universo, tudo tem masculino e feminino. Então, quando a gente está aqui e isso está em desequilíbrio. A Terra está com o masculino e feminino em desequilíbrio, por isso que o masculino foi para frente. E quando o masculino vai para frente é agressividade, é uma força desmedida de ação. E aí o feminino entra na passividade e essas duas forças são dinâmicas. Então a gente vai, o nosso campo eletromagnético vai atraindo dinâmicas até que a gente equilibre. Então se um dia você atraiu um homem que batia em você, que essa desregulação por conta de experiências anteriores e inconscientes, você entrou nessa dinâmica. Então tem que, sabe, ter esse conhecimento das leis. As leis nada mais foram do que uma forma de você ter o domínio do que acontece com você. Quando você compreende todas as leis herméticas, você muda a perspectiva de si mesmo. A começar pelo teu mental, como ele funciona no dia a dia na prática. Não tem mais essa de você ficar fingindo. É o diálogo interno, presta atenção. Presta atenção como você se trata no teu mental. Você está toda hora assim, poxa, eu não vou conseguir não, eu não vou conseguir não. Eu sei que eu poderia, mas talvez, acho que não. Ontem eu estava acreditando que eu podia, mas hoje já sei que não. Porque na outra vez eu já tentei e eu acho que não. E tá cheio de não. E na verdade, você tem toda a abundância. Você tem todas as capacidades. Você pode. Você é. Eu sou. Você é. Eu sou. Isso é o boom. Então, primeiro a gente se apropria estudando, a gente lê, a gente vai conhecer, a gente vai entender o que é filosofia, a gente vai entender o que é arte de verdade, a gente vai entender o que é religião de verdade, qual é a proposta de verdade. A que serviram, para que serviu o dogma, para que começou tudo isso. É isso, a base está na filosofia. E aí a ciência não fique de lado, não descarte a ciência. A ciência tem que vir. E a ciência está andando aí muito bem. Está muito longe ainda. E não sei se ela vai conseguir confirmar Deus. Porque Deus é impossível de ser alcançado por nós tão limitados. Não tem como. Como é que você vai chegar? A melhor maneira, até hoje, que eu já li, de uma explicação do que é Deus, é como foi o Big Bang. É o equilíbrio total, sabe assim? Equilíbrio, masculino e feminino em equilíbrio. O silêncio, a harmonia, a perfeição. É uma forma, né, de explicar. Tá lá. Aí aquela energia toda, ela vai sendo contida. 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 É como se aquilo, já com um propósito, já tem um propósito. Até que tudo explode, aquele caos para poder criar algo que não seja aquilo, né? do equilíbrio. Separa aquele equilíbrio. Então as partículas que estavam unidas, não unidas, mas num pleno equilíbrio, elas se espalham depois da explosão
o feminino e o masculino, para que seja tudo criado, reorganizado, para que haja uma nova criação a partir dali também. Aí, gente, essa foi a melhor forma que eu encontrei. É como se fosse assim. É a carta 5 das cartas de Cristo. Você está indo para uma viagem, você compra a passagem, você compra reserva o hotel e tudo. E aí, você está com tudo certo. Quando você chega no aeroporto, ou quando você chega na rodoviária, não tem passagem, não tem nada para você, não tem hotel, não tem nada. E você comprou tudo no cartão de crédito. Então, é como se fosse aquela energia. Estava tudo em equilíbrio, você comprou. Então, tá tudo bem, tá tudo equilibrado, tá tudo certo. Você estava no movimento certo ali. Conforme foi chegando a hora da viagem, aquela energia começou a tomar uma forma de um propósito para alguma coisa que vai acontecer. E vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer, a energia foi. E quando chegou lá, estava tudo bem, gente. Quando chegou lá e descobriu que não estava tudo bem, pluf, explodiu. Explodiu, óbvio, dá uma explosão, você fica confuso, sem saber o que pensar, fica querendo falar, fica querendo reagir, e papapá, papapá. Para quê? Depois, você vai recriar uma nova realidade. Então, existe esse processo que não é um processo explicável, não é um processo palpável realmente para a gente entender. É preciso muita meditação, é preciso muita limpeza das nossas crenças, das nossas formas, das nossas programações, para que a gente possa realmente abrir o coração ao ponto de aceitar e entregar que realmente tem algo aí inexplicável. É algo tão poderoso que habita em nós que já tá bom. Só de você entregar e soltar. Você solta confiante de que existe, de que há amparo, de que há uma programação, de que há um propósito em cada coisinha. Aí você solta, e solta religião, e solta igreja, e solta guru, e solta padre, e solta papa, e solta mãe, solta pai, solta a ancestralidade. Seja você. Para cima. Na autenticidade. Beijo. Aqui eu abriria para perguntas. É claro que na palestra eu vou falar as leis de uma maneira mais organizada, né, Verbo? Gente, eu vou querer me matar depois quando eu abrir aqui as leis e pensar assim, não acredito que você não falou essa, nem é. Não falei, gente. Não falei porque eu não estou aqui com o script, nem sequer com o meu livrinho, porque deixei lá fora. Se bobear, até deixei ele aqui. Ai, caceta. Eu tava aqui o tempo todo, minha gente. Pera aí, então. A gente passa pelas leis. Ah, meu Deus do céu. Só porque eu acho que é importante vocês terem, né? Ah, então. Correspondência. O mentalismo, a correspondência. A vibração, que tudo vibra. Não é tão simples assim, gente. Pelo amor de Deus. É para aprofundar. A causalidade, a lei de causa e efeito, óbvio. Gênero eu falei, o mentalismo eu falei, a correspondência eu falei. E é isso. Pelo menos, gente, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei todos, tá? Agora façam as suas pesquisas. Eu sabia que estava completa, assim. Só não citei didaticamente correto, assim. Perfeitinho. Mas tá tudo... Eu abrangi o que tinha que abranger. Vamos, então, viver com lucidez. Quando a gente aprofunda nos pilares da existência, que eu tentei discorrer aqui, a gente começa a se apropriar.
da lucidez que habita em nós. A gente vai parar de ficar, sabe, enlouquecido. A gente vai se empoderar. Ser lúcido é estar com a atenção focada, é estar no momento presente, é estar com a consciência desperta. E isso abre para o campo da magia, da verdadeira criação, da verdadeira alquimia, da verdadeira transcendência de nós mesmos, que é o objetivo. Tá? Era isso. Comentem, se inscrevam, compartilhem e deem sugestões. Um beijão!